Olá, crianças, tudo bem? A aula agora é Ciências. Daremos início à unidade 10 de Ciências. Dando início nessa unidade, quero passar um vídeo agora para vocês. Vamos lá. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Agora vocês já têm noção do que iremos estudar nessa unidade? Sim, reduzir, reutilizar e reciclar. Os 3 R's. Vamos estudar então? O que essas crianças da imagem estão fazendo? Vocês já viram, não é? Esses latões de lixo, né? Com cor, com esse símbolo. Então, o que eu sei? O que as crianças da imagem estão fazendo? Elas estão aqui separando o lixo. Você conhece esses recipientes coloridos? Sim. Por que eles possuem cores diferentes? Cada cor é destinado a um tipo de resíduo, a um tipo de lixo, correto? O que significa o símbolo presente neles? Vamos aprender então? Ideias em construção. Leia a tirinha a seguir, depois converse com um colega para responder as questões. Chama Theo. Estou achando que realmente chegou a hora de doar alguns brinquedos.
Alguns, ele está sentado na sala, não está brincando com nenhum, porque na verdade ele nem sabe com qual ele brinca. Será que ele está precisando doar alguns? Quero que vocês pensem aí sobre essas perguntas. Será que o menino da tirinha brinca com todos os brinquedos que possui? O que você acha? Por que ele acha que deve doar alguns brinquedos? Você possui muitos brinquedos? Brinca com todos eles? Você já doou algum brinquedo? 5. Agora você vai responder. Além de doar os brinquedos e objetos que não usamos mais, o que você acha que devemos fazer com eles? Escreva suas ideias nas linhas a seguir. Você, além de doar os brinquedos que você não usa mais, o que você também pode fazer com eles? Reutilizá-los? Jogar no lixo? Então você vai escrever aqui. Será que precisamos de tudo que compramos ou ganhamos? Lembra que nós vimos já? Compramos por necessidade ou por desejo? Necessitamos mesmo disso? Ou é porque eu quero só ter mais um? Você acha que é possível se divertir sem precisar de tantos brinquedos? Como? Registre suas ideias por meio de um desenho no quadro. Como é que você pode se divertir? Você vai desenhar, sem precisar de tantos brinquedos. Construindo conhecimentos, você já parou para pensar sobre o que acontece com o que descartamos no lixo? Vimos no vídeo, não é? Para onde vão os restos de alimentos, objetos, embalagens, brinquedos e tantos outros itens que não serão mais utilizados? Já parou para pensar para onde vão tudo isso? Tudo que é descartado após ser usado pelos seres humanos em qualquer atividade é chamado de resíduo. Em alguns lugares existem trabalhadores que recolhem esses resíduos e os depositam em um caminhão adaptado para a coleta de resíduos, como pode ser visto na imagem a seguir. Trabalhador responsável por recolher o lixo. Você já viu então essa imagem na rua da sua casa? É chamado de coletor de lixo. O que acontece com os resíduos quando os colocamos para fora de casa? Pronto, agora estou livre desse lixo. Para onde são levados? Você já parou para pensar? Agora que você viu o vídeo, agora você sabe. Veja a seguir quais são os tipos de resíduos produzidos pelos seres humanos e como eles devem ser descartados. Vamos ler novamente, eu vou ler aqui, mas nós já vimos um pouco no vídeo. Descarte de resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são resíduos animais ou vegetais, resultantes das atividades humanas, como as que são apresentados a seguir. Então, restos de alimentos, resíduos orgânicos. Restos de alimentos também são considerados resíduos orgânicos. Quando esses resíduos não recebem o destino adequado, podem provocar sérios problemas para a natureza e para os seres vivos. Veja a seguir os locais em que os resíduos orgânicos são descartados, ou seja, para onde são levados, e os principais problemas gerados pelos resíduos. Então vamos lá. Lixões. Os lixões são os locais em que os resíduos orgânicos são jogados diretamente no solo, sem que haja nenhum tratamento, formando enormes montanhas de resíduos a céu aberto e provocando mau cheiro. Quando esses resíduos sofrem decomposição, produzem um líquido chamado chorume. Esse líquido contamina o solo e a água que fica embaixo dele. Esse líquido contamina o solo e a água. Essa água fica embaixo do solo. Além disso, esse processo elimina um gás que polui o ar. Palavras e o texto. O que é a palavra decomposição? É um processo de transformação dos resíduos feito por micro-organismos. Os lixões também podem causar problemas de saúde,
pois muitos insetos, ratos e outros animais que transmitem diversos tipos de doenças são atraídos pelos resíduos que ficam expostos nesses locais. Então, olha aqui a foto, né, de um lixão. Descarte de resíduos em um lixão ou vazadouro, como também pode ser chamado. Agora vamos ver os aterros sanitários. Os aterros sanitários são locais em que os resíduos orgânicos são enterrados e recebem tratamento para que o chorume e os gases não contaminem o solo ou o ar. Além disso, a cobertura dos resíduos impede a emissão de mau cheiro e a atração de animais, como ratos e insetos, reduzindo os riscos de transmissão de doenças. Então, aqui a gente vê a imagem aérea de um aterro sanitário no qual os resíduos são enterrados. Reciclagem de resíduos orgânicos. Uma alternativa de descarte de resíduos orgânicos é destinar esses resíduos a um processo em que eles são transformados em adubo e fertilizantes para plantas, produtos que ajudam os vegetais a se desenvolver. Esse processo é conhecido como reciclagem de resíduos orgânicos. A lixeira de resíduo orgânico para reciclagem é a marrom, lembra? Você sabia? Vamos falar do símbolo agora? O símbolo apresentado na imagem é usado para identificar a reciclagem. Ele possui 3 setas que formam um triângulo, representando um ciclo. Ó, é um ciclo. A primeira seta diz respeito à indústria, que produz os objetos que utilizamos, como os brinquedos. A segunda seta retrata o consumidor, ou seja, nós que utilizamos esses objetos. E a terceira seta representa o processo de reciclagem, ou seja, a transformação dos resíduos. O material de que foi feito o produto descartado é aproveitado para produzir novos objetos. Olha que interessante, então vocês viram? Que aqui é como um ciclo, a indústria, nós que consumimos, a terceira seta representa o processo de reciclagem. As embalagens dos produtos que possuem esse símbolo indicam que os materiais de que elas foram feitas podem ser reciclados. Lembre-se sempre de procurar esse símbolo antes de adquirir algo e depois descarte o produto adquirido da maneira correta, como você aprenderá a seguir. Então vamos conhecer aqui, conheço o autor. O símbolo da reciclagem, que é esse aqui, ó, foi criado na década de 1970 por um americano chamado Gary Anderson em um concurso para estudantes de design e arte. Naquela época, a reciclagem não era tão utilizada como hoje em dia e ele não sabia que o símbolo ficaria tão famoso, sendo usado no mundo inteiro. Olha aqui ele desenhando o símbolo. Que bacana, hein? Descarte de materiais de origem artificial. Grande parte dos materiais de origem artificial, lembra que nós aprendemos na unidade anterior? Também pode passar por um processo de reciclagem, ou seja, podem ser transformados e reutilizados na fabricação de novos objetos. Esses materiais, quando descartados, são chamados de resíduos recicláveis secos, e os principais são o metal, o vidro, o papel e o plástico. Então, ó, lembra a origem de material artificial? É o metal, o vidro, o papel, o plástico. Símbolo da reciclagem em resíduos recicláveis secos. Então, é o metal, o plástico, o papel e o vidro. Então, aqui a gente sabe que ele pode ser reciclado, esse tipo de material. Aí vem a coleta seletiva, a última página que a gente vai estar vendo hoje, a separação de resíduos dentro de categorias pré-determinadas é chamada de coleta seletiva. De resíduos, né? As categorias mais comuns são resíduos comuns ou úmidos. A gente está acostumado a ver esse aqui, ó, a marrom, né? Para orgânico, restos de alimento, casca de frutas. Resíduos recicláveis secos. Vermelho é plástico, azul papel, verde vidro, amarelo metal.
A coleta seletiva é necessária para facilitar os diferentes processos de reciclagem dos resíduos, porque quando eles estão misturados, a reciclagem se torna mais cara ou, em alguns casos, fica até impossibilitada de acontecer pela dificuldade de fazer a separação. Assim, antes de fazer o descarte, é importante separar os resíduos comuns ou úmidos dos resíduos recicláveis secos. Podemos fazer isso aqui na nossa casa. Então, a gente pode colocar em sacolas separadas, não precisamos ter uma lixeira para cada tipo de lixo. Então, a gente pode separar o papel numa sacola, o metal em outra sacola, igual às vezes latinha. A gente pode separar o lixo orgânico em uma outra sacola. Assim, a gente vai estar fazendo a nossa parte, nos preocupando sim para onde vai o nosso lixo. A brincadeira é vem para a roda reciclar. Faríamos essa brincadeira em sala de aula, tudo bem, crianças? Essa aula de ciências fica por aqui, nos encontraremos na nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.